Muchas gracias. Eu tava tentando explicar pra ele que aqui no Brasil é muito obrigado, não é muitas graças. Seja muito bem-vindo para o meu canal, meu nome é Stanislav, sou um russo e moro há 8 anos no Brasil. Nós fizemos um vídeo com a Ekaterina recentemente, vou colocar a capa desse vídeo aqui, onde ela contou a experiência dela, como foi o parto dela no SUS. E esse vídeo, ele teve uma repercussão muito grande, ele recebeu muitos comentários, como positivos, como também negativos. E aí o que eu percebi? Que muitas pessoas começaram a falar que os russos estão vindo para o Brasil, dão a luz aqui e já vão embora. Por isso, no vídeo anterior, não ficou claro quanto tempo a Ekaterina e a família dela ficaram no Brasil e quanto de dinheiro eles gastaram aqui. Porque quando você viaja para outro país, mesmo dando luz aqui, você gasta muito dinheiro com aluguel, transporte, com comida, com viagens, porque além de vir para cá, você quer também passear, turistar aqui. Então, neste vídeo eu vou fazer perguntas complementares para ela trazer um pouco mais dados como que foi a estadia deles aqui no Brasil. Oi, aproveitando, o marido chegou, Slava, vem cá. Trouxe mais malas. Olá! Então já vem com muitas malas e voltam com mais malas ainda. E mais duas coisas importantes que eu gostaria de complementar aqui, que recentemente saíram duas matérias. Primeira, dizendo sobre Florianópolis, que Florianópolis é uma das cidades mais caras do Brasil, em questão de aluguel, custo de vida. É uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade cara. E saiu uma outra matéria dizendo que Florianópolis, ele ganhou São Paulo e Rio de Janeiro pela quantidade dos russos que estão vindo para cá, pelos dados dos vistos que os russos recebem aqui. Inclusive, desta matéria, né, sobre os russos, eu participei e dei uma entrevista também. Então eu resolvi gravar esse vídeo para complementar aquele vídeo, né, com a Ekaterina, onde ela estava falando da experiência dela, como foi o parto no SUS. E aqui vai ser o objetivo complementar para ter uma visão geral, especificamente dessa situação, dessa família russa que chegou para cá. Quanto tempo você passou aqui no Brasil, né, com seu marido и com a sua filha? Кать, сколько времени вы провели с мужем и со своей дочкой здесь, в Бразилии, всего? Ну, чуть больше 3 месяцев мы здесь провели. Eles ficaram aqui um pouco mais do que 3 meses. Aproximadamente, durante todo esse tempo, quanto que vocês gastaram aqui, né, pegando passagens, hospedagem, passeios, comida, serviços médicos, né, se vocês fizeram alguns serviços médicos pagos além do SUS, né? Сколько денег примерно вы потратили за все это время с билетами, с проживанием, с едой, с путешествиями, если какие-то дополнительные услуги медицинские использовались? У нас вышло где-то примерно $18 000, это где-то в районе 100 000 реалов вышло за все это время. Сюда входили как и билеты, проживание, путешествия по Бразилии, и также медицинские услуги, которые мы делали платно здесь частично. Ela falou que total com passagens deu aproximadamente $18 mil, que é mais ou menos R$100 mil. Então, em 3 meses, ela, o marido dela, eles têm uma filha de 13 anos e agora tem mais um filho russo-brasileiro que é teu. Então, o total deu quase R$100 mil, incluindo hospedagem, passagem, comida, viagens que eles fizeram e também alguns serviços médicos que ela falou, alguns serviços eles contrataram pagos, como exame, tradutora e outras coisas. E aí, já respondendo uma das grandes questões lá no vídeo anterior, que dizem que os estrangeiros, né, vou falar aqui especificamente sobre os russos que vêm para cá utilizam sistema grátis e não pagam impostos. Mas eu estou trazendo dados aqui que desde que um estrangeiro pisa no Brasil, ele já começa a pagar os impostos, né, consumindo tudo que ele consome. E no caso deles, claro, se eles chegaram sem dar luz aqui, claro que provavelmente essa viagem ficaria até mais barata, mas no caso deles, aí envolve custos extras. Então imagina, em 3 meses, ela, marido dela, filha deles de 13 anos e mais um filho, deu em 3 meses R$100 mil. Então realmente isso movimentou bastante a economia local aqui.
E provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você fica pensando, então uma família russa chegou para cá e gastou 18 mil dólares ou 100 mil reais aqui nestes 3 meses. E aí, será que essa é uma família comum na Rússia? Será que na Rússia tem muita gente rica? Então eu vou perguntar para a Ekaterina se ela se considera uma classe média ou uma classe média alta. Quanto tempo levou para guardar esse dinheiro para vir para o Brasil, para ter essa experiência de morar 3 meses aqui и ainda dar luz aqui. Кать, и вот приехать в Бразилию на 3 месяца, чтобы прожить этот опыт, можно сказать, жизни в другой стране и родить здесь ребенка, ты думаешь, что это для каждого русского? Ты думаешь, что это дешево для России приехать вот так? Нет, это довольно-таки недешево для России. Не каждая семья в России сможет себе позволить такую поездку. Тут даже брать одни билеты стоит довольно-таки дорого, чтобы съездить просто отдохнуть в Бразилию. А уж не говорить, что это прям прожить такой промежуток времени. Поэтому это больше, наверное, класса выше среднего, которые довольно-таки обеспеченные семьи, которые могут себе позволить уехать в Бразилию, родить, и у которых есть финансирование с России идет, и можно позволить себе тратить такие деньги здесь. Средняя, семья, обычная семья в России вряд ли позволит себе такую поездку. Тем более, такого состава. Может быть, еще там девушка, мужчина, как мужчина с девушкой вдвоем, да, но полноценная семья, где есть взрослый rебенок, нет. Ekaterina disse que esse tipo de viagem, ainda mais na configuração deles, que tem mais uma filha de 13 anos, realmente é para uma família de classe média alta. Então, realmente não é toda a família russa que pode fazer esse tipo de viagem. Se a gente pegar os países próximos da Rússia, como Turquia e Egito, tem, por exemplo, um voo direto de Moscou, que é a minha cidade natal, para Bali, Indonésia, é muito mais barato você viajar. Pegar só as passagens para o Brasil, para uma família de 3 pessoas, dá em média hoje 30 mil reais. Então, só as passagens. Então, realmente é uma viagem cara. E ela falou, no caso deles, eles só conseguiram fazer essa viagem porque o marido dela, ele tem um negócio que ele pode estruturar e receber dinheiro à distância. Mas mesmo assim agora eles estão precisando voltar porque ainda precisa contato físico, ele precisa ir lá para os fornecedores e tudo mais. Então realmente você só consegue fazer isso tendo essa organização financeira, sendo uma família russa, classe média alta, tendo um negócio. Provavelmente muitas pessoas que vêm para cá são empresários russos. Então realmente essa é uma experiência cara. Famílias russas que vêm para cá, eles já estão vindo sabendo que eles vão gastar bastante dinheiro aqui. Até porque hoje tem vários vídeos dos russos no YouTube dizendo, nós chegamos para cá, quanto nós gastamos, quais regiões são mais caras, quais regiões são mais baratas. Mas eu percebo que os russos escolhem Florianópolis, primeiro que já muitos russos vieram para cá, né, já conhecem aqui, fizeram vídeos sobre a região e que é seguro. Porque se a gente pegar a Rússia como toda, tem regiões também perigosas. Só que Moscou é uma cidade mais segura, porque tem bastante câmera, tem muito policiamento. Então os russos que estão vindo para a América Latina no geral, não só para o Brasil, estão buscando regiões mais seguras, principalmente quando você pensa em vir para cá e dar luz. Então essa é uma parte muito importante para os russos. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, porque como eu falei, o meu objetivo é aproximar 2 culturas, russa e brasileira. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreva no canal. Para quem não sabe, eu aprendi português do zero, como eu falo, na raça. Então se você tem interesse para conhecer mais sobre a cultura russa e também aprender básico de russo, clica no link, lá tem um vídeo, né, explicando como que funciona essa imersão. E um outro grande questionamento que eu vi nos comentários sobre o passaporte. Como que o filho que é russo-brasileiro, mas nasceu aqui no Brasil, né, como que ele recebe passaporte? Vou perguntar para a Ekaterina se a criança deles já tem passaporte brasileiro. Кать, и паспорт бразильский ребенок уже получил? Да, мы получили уже все документы на ребенка. И процесс был спокойный. Сколько времени заняло? Где-то в течение месяца мы все оформили. Então, respondendo essa pergunta, o Theo, filho deles que nasceu aqui, já recebeu o passaporte brasileiro e demorou mais ou menos um mês, né, para juntar todos os documentos e tudo mais, então já está com passaporte. E outra dúvida, se Ekaterina, o marido dela e filha deles também já receberam passaporte, porque agora inclusive estamos no aeroporto, que como eu falei, eles estão um pouco mais de 3 meses aqui no Brasil e agora eles vão voltar para a Rússia. Depois inclusive eu vou perguntar para ela se eles pretendem voltar
e por que eles estão voltando para a Rússia. Кать, и ты получила бразильский паспорт, Слава, твоя дочка? Нет, мы еще не получали, мы только узнали, какие нужны документы, какие требования нужны, и в следующую поездку уже будем оформлять на себя. Сейчас не получали из-за нашего отъезда. Ela falou que eles estão saindo do Brasil sem passaporte brasileiro. Eles já perguntaram, né, quais são os requisitos, porque tem vários requisitos. Ninguém recebe passaporte brasileiro, chegou assim, deu a luz e todo mundo recebeu o passaporte. Então tem vários pré-requisitos. Se você quiser também pode pesquisar no Google como que funciona, né? E com certeza para cada país provavelmente varia também. Vou perguntar para ela se tem muitos pré-requisitos, né, para receber. Много ли нужно документов и что вообще нужно примерно для получения бразильского паспорта? Ну, приличное количество документов, деклараций, госпошлин всевозможных. Ну, у меня список вышел. Ну, изначально запрашивать не очень большой список, но по практике других, кто переезжал сюда на постоянку, лучше предоставить больше, чем меньше, поэтому у меня там вышел список из 30 пунктов по документам для получения именно ВНЖ изначально хотя бы. Então, basicamente, ela já perguntou, primeiro você tem que receber permissão para morar aqui, que é RNE, que é Registro Nacional de Estrangeiro, e só depois vem a naturalização. Então, ela falou que tem 30 pré-requisitos para receber primeiro RNE, tá vendo? Tem todo um processo. Um outro grande questionamento que eu vi nos comentários do vídeo anterior, referente que os russos estão chegando para cá, dando luz, recebem passaporte e voltam para a Rússia. Então agora eu gostaria de perguntar para a Ekaterina por que neste exato momento eles precisam voltar para a Русsia. Кать, и почему сейчас уезжаете из Бразилии, почему нужно вернуться в Россию? Ну, у нас остались незаконченные дела по работе мужа, то есть там свой бизнес, и нужно решить вопросы, чтобы он функционировал без нас. Плюс старшая дочь ходит в школу, и мы не успели, опять же, решить вопрос, как она продолжит обучение там. Поэтому возвращаемся именно решить вот эти вот такие организационные вопросы, а потом планируем вернуться. Então, no caso deles, o marido dela, ele tem um negócio e que depende do contato presencial dele. A ideia deles ir para a Rússia, que também eles não conheciam o Brasil. Eles chegaram para cá, conheceram um pouco, inclusive Slava, né? Ele era meu vizinho na Rússia. Então, 8 anos que eu estou no Brasil, ele me acompanhava pelas redes sociais. Mas uma coisa é você acompanhar, outra coisa é você vir, né, e ver como é no dia a dia, como é na prática. Então, eles estão aqui um pouco mais de 3 meses, gostaram e agora precisam voltar. E ele falou que ele quer reestruturar a empresa dele para que ele poderia trabalhar mais remotamente e também já pensar quais projetos que ele poderia tocar no Brasil. Essa é a primeira parte. E segunda parte, como eles têm filha de 13 anos, uma coisa quando vocês, um casal, chegam para o Brasil, dá a luz, né, e você já tem um negócio remoto e você consegue só simplesmente ficar aqui. No caso deles, a filha estuda na escola, como que vai pegar aquelas notas que ela já tem para depois revalidar aqui no Brasil. Tem toda essa burocracia, né, envolvida, não é só fácil você mudar de país. Se você acompanha o meu canal já há um tempo, no meu caso eu cheguei para o Brasil com 20 anos. Eu cheguei sem família, cheguei sem falar português, né, cheguei com poucos recursos, mas eu não tinha também âncoras. No caso deles, tem negócio na Rússia, tem escola da filha, então tem várias questões aí para resolver antes de tomar essa decisão importante, que é mudar para outro país. E já vou finalizando este vídeo, vou fazer últimas perguntas para a Ekaterina. Primeiro, como ela está se sentindo, se ela está triste de voltar para a Rússia, porque inclusive agora já está começando o outono na Rússia. E o outono na Rússia já é meio rigoroso. Então eles vão sair daqui, que agora vai começar verão, todo dia está esquentando mais, e vai voltar para a Rússia, que é outono, e depois vai chegar inverno, vai chegar neve. Então, realmente é bem frio. E também se eles pretendem voltar, que como eu falei, questionamento de muitos brasileiros, beleza, eles receberam passaporte, a criança recebeu o passaporte e eles estão saindo do Brasil. Mas será que eles pretendem voltar? Eu já conheci vários russos, alguns que chegaram, deram luz e voltaram, às vezes alguns moram na Europa, outros moram nos Estados Unidos ou moram em outras partes do mundo e vários voltam para a Rússia, reorganizam a vida deles e voltam. Vamos ver a situação específica da Ekaterina. Катя, как вообще настроение? Вот сейчас возвращаться в Россию, где скоро будет зима, вот здесь сейчас лето начинается, пляж, это бразильский вайб. Да, хочется остаться, очень грустно, конечно, уезжать, прям совсем не хочется, тем более сейчас такая шикарная погода начинается, прям совсем плакать хочется.
Então ela diz que realmente ela está sentindo que ao longo de 3 meses que eles estão aqui, o clima está melhorando. E aí dá vontade, porque também eu falo que eu já estou quase 4 anos em Florianópolis, eu falo que verão aqui é maravilhoso, né? Mais de 40 praias e aí eles gostariam de viver essa experiência. Mas como tem escola da filha, como tem negócio do marido, então precisam voltar. E para finalizar, eu acho que a curiosidade de muitas pessoas que estão assistindo, se você pretende voltar para o Brasil daqui a um tempo. Кать, и хочется ли вернуться жить в Бразилию после того, как вы организуете бизнес мужа, после того, как решите, как обстоять будут дела со школой? Да, конечно, мы планируем возвращаться, планируем, по времени пока не знаем, когда, потому что, это все-таки время нужно для того, чтобы адаптировать работу там, решить со школы. Но планируем возвращаться, планируем, что ребенок пойдет и здесь в платную частную школу для того, чтобы окунуться в атмосферу Бразилии. Поэтому планируем, надеемся, что в ближайшее время вернемся. Então acredito, nem entendendo nada de russo, mas pelo esse sorriso no rosto, ela falou que eles gostariam de voltar o quanto antes, né? Tudo vai depender da reestruturação da empresa do marido e ver como seria essa validação da escola e tudo mais. Até inclusive eles estão falando com vários russos que estão morando aqui, né, que têm filhos e que vão para a escola, alguns vão para a escola pública, outros para a escola particular, porque para os russos essa parte de ensino, ela realmente é muito importante. Então eles falaram que eles vão estudar se a filha vai para a escola pública, se vai para a escola particular. Os russos são as pessoas, eu acredito que estratégicos, né, quando vão tomar essa decisão importante de mudança de país, eles vão estudar bem. Mas eu acho que o mais importante nesse meio tempo, né, de 3 meses que eles estão aqui, que eles gostaram, né, e se estamos fazendo essa entrevista agora, então realmente tem coisas para falar. Porque se não tivesse coisa para falar, a gente nem iria gravar essa entrevista. Então se a Ekaterina topou, para ela não iria fazer sentido falar que nós queremos voltar se eles não querem voltar ou se eles não gostaram daqui. Então justamente por isso eu criei canal para trazer os russos de verdade, aqui no caso eu nem falo português, mas os russos de verdade que falam o que eles pensam, o que eles sentem em relação ao Brasil. Porque mesmo saindo aquela matéria, né, que o Florianópolis ficou o lugar que recebeu mais russos, ainda tem muito pouco russo no Brasil. E às vezes o que chega de notícia é as notícias de mídias, né? Notícias perturbadas, conturbadas, não sei a palavra, mas a minha ideia aqui com o canal é trazer as pessoas reais, histórias reais dos russos ou brasileiros que aprenderam russo ou que viajaram para a Rússia, então realmente para ter união dessas duas culturas. Vou agradecer mais uma vez a paciência da Ekaterina e participação dela. Hoje, como eu falei, nós estamos no aeroporto, o marido dela foi lá entregar carro, que eles alugaram um carro para se locomover aqui na ilha, está entregando o carro e já está voltando aqui. Daqui a pouco eles vão fazer um voo para Buenos Aires e de Buenos Aires vão para Turquia, eu acho, e da Turquia depois já vão voltar para Moscou, para a cidade natal deles. Кать, еще раз большое спасибо за твое терпение, за твою выдержку, что согласилась поучаствовать в этом интервью, чтобы добавить эту дополнительную информацию, потому что многие бразильцы, они не знают, и мне кажется важно, чтобы знание дошло до людей, чтобы стало понятнее вот эта ситуация русских в Бразилии. Я рада, что мы встретились еще раз, надеюсь, не в последний раз. Ela está muito feliz da gente se encontrar de novo também nesse momento que eles estão voltando para a Rússia e ficaria muito feliz da gente se encontrar de novo e seria muito legal, né, eles voltando a gente fazer outros vídeos. Inclusive saíram vários shorts aqui no canal da gente indo pro Beto Carreiro, da gente caminhando lá na praia com o Slava, a gente fazendo receita russa com o Slava, que ele ensinou a fazer uma sopa gelada russa, que é muito tradicional na Rússia, inclusive uma das minhas favoritas. Então a gente gerou muitos conteúdos, eu acredito que foi muito legal, não foi nada planejado a gente gerar todo esse material. Mas eu acho que foi legal você acompanhar, né, se você assistiu vídeos no meu canal, toda essa trajetória dessa família russa maravilhosa. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu comentário, o que você achou, né, se você assistiu o vídeo até aqui, né, e entendeu o contexto todo, porque aqui o meu objetivo é trazer, como eu falei, pessoas reais, histórias reais, sem máscaras, só verdade. Esse é o meu grande objetivo aqui com o canal. Muito obrigado e até mais. E em russo, пока-пока. Пока-пока.